E aí o Alexandre Pretzel, que é do Grupo Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes de São Paulo, me chamou e disse: Tchê, Cristaldo está indo para o Atlético? Eu falei: Thiago, busca aí. Então, e aí a informação que eu tenho é a seguinte, isso de fato é uma coisa que vem do Grêmio, um movimento que vem do Grêmio, pensando na possibilidade de contratação do Matheus Mendes, que nós trouxemos aqui ontem em primeira mão. Que o Grêmio tem interesse na contratação do Matheus Mendes, goleiro de 26 anos, pertence ao Atlético, tem contrato com o América de empréstimo até dezembro de 2025, o vínculo com o Galo se encerra em dezembro do ano que vem, e o Grêmio tem interesse em levá-lo na próxima janela de transferências, e estaria disposto a colocar de fato o Cristaldo em uma eventual negociação pela ida do Matheus Mendes lá para o Rio Grande do Sul. O ponto é, de acordo com uma fonte do Atlético, hoje o Atlético não tem interesse na contratação do Cristaldo. Não é um nome que hoje o Atlético teria interesse em contar no elenco do Cuca. Eu honestamente não me lembro do futebol do Cristaldo, cara. É porque é assim mesmo, aparece, desaparece. Meia Vila de criação. Sante a gente consegue falar. Vamos lá, bom. Meia de criação, destro. Eu acho que Será que é Cristaldo- esse o nome que o Atlético está precisando? Eu acho que não. Cara, eu fico assim, eu entendo que o Atlético tem várias necessidades, mas a principal necessidade para mim, eu não vejo surgir, só se o Atlético está trabalhando de forma muito silenciosa para conseguir os volantes que o Atlético precisa. O Atlético não precisa de um volante, o Atlético precisa de volantes no plural. E isso precisa para ontem. O Atlético já precisava estar se movimentando para quando ter a parada, o Atlético já poder, o Cuca, trabalhar com esses atletas para fazer que eles se entrosem com esse time, para quando retornar do Mundial, o Atlético já está utilizando esses personagens para evoluir o time do Atlético. E eu não sei se o Cristaldo seria esse jogador para acrescentar logo de cara no meio-campo do Atlético, Breno. Eu acho que não é aquele jogador que vai ter uma unanimidade, não chegar e falar assim, ó, chegaria para ser titular. Chegar para agregar, sinceramente, o Atlético eu acho que agora precisa do quê? De volante titular. Quem vai chegar para assumir esse meio de campo do Atlético? O Atlético precisa disso. Matheus Fernandes. Mas tá caindo, mas são jogadores, por exemplo, o Cristaldo ele tá de saída do Grêmio. Então seria um jogador Conveniente pro Grêmio, não pro Atlético. Não, tô dizendo o seguinte, sabe aquele negócio assim, tá no mercado, traz? Cara, eu sinceramente, nesse ano, nenhum gol, nenhuma assistência. Se pro Grêmio... Você trocaria no Vila Sante? Se pro Grêmio ele não tá servindo... Isso aí é o que o Cuca Mas quer, o Vila Sante eu acho que não vai Mas sair você de lá. trocaria no Vila Sante, se fosse... Esse sim. Vai o Matheus Mendes, Não, o Vila vem o Sante Vila tem mais Sante. qualidade. Tem mais qualidade. E joga em posição diferente. Eu mandaria mais um jogador ainda do elenco. Ainda mandaria o Bernard. De brinco. Não, e o Filipão... Você pode ter certeza que o Filipão toparia. O Bernard? Alegria nas pernas, irmão. Mendes, em troca do Vila Sante. Agora aqui, reprovaram o Volpe lá, tá legal, hein? Nossa. O Volpe lá já depois tá... que o Groy saiu dele, do Thiago, gol é do de Grêmio. 8 milhões de euros, não é isso? Quem foi que veio aqui e participou conosco lá? O JB Filho. Foi 8 milhões Eu acho de que ele falou euros. 15, não? 8 de euros. 8 de euros? 8 de euros. 8 de euros. É muito. É muito. É muita grana, muita grana. Mas esse, ok. É um jogador que agrada ao Cuca. Esse agrada ao Eu Cuca acho e bem entraria assim. no time do Atlético. Eu também acho. que Agora ele o seria titular. Cristaldo não. Absoluto. Nem um pouco. E o Matheus Fernandes? Parece que a coisa tá desenrolando, né? Eu não Deve ter acho, reunião não aí pra acho o poder- Matheus Fernandes ruim, mas não acho que ele soluciona um problema que o Atlético está vivendo, que Eu é a questão do também acho. volante. Ele é volante, para mim ele é um jogador razoável, mas ele não soluciona. Falando em Ele Matheus Fernandes, não resolve o problema. você estava dizendo que hoje... É o Matheus Fernandes. Pois é, mas a reunião já é para selar? Não sei se é para selar, mas eu sei que o mesmo empresário dele é do Dudu, né? O grupo, e eles vão reunir lá, depois da apresentação do Dudu, deve ter uma reunião na Arena MRV e eles vão conversar sobre o Matheus Fernandes. Então, eu imagino que É o que eu acabei de a dizer. coisa Não, pode caminhar. Eu acho Só que que um não é jogador, um nome que eu gostaria, eu sinceramente. acho que é um jogador que ele pode agregar, mas ele não resolve o problema. Cara, nem um pouco, velho. Ele chegaria para compor elenco. É um jogador que está sendo subutilizado no Bragantino. Eu não posso, de verdade, entender que um jogador que não está sendo bem utilizado no Barcelona, Bragantino pô. vai chegar aqui para ser protagonista. O Atlético precisa buscar protagonistas para esse time. O Atlético não tem hoje no seu elenco
atletas nesse perfil. O Atlético tem o Hulk, que já está aqui há muito tempo e carrega esse time nas costas. Gente, o jogo dele contra o Fluminense, você vê que o Hulk continua sendo aquele cara do soldado de um homem... como que é? Exército de um homem só. Engenheiro do Havaí, Engenheiros do Havaí. Exército No de um homem só. difícil exercício de viver em paz. E realmente ela vai viver nisso. É um Mas o que difícil você quer, exercício de viver o em que paz. você quer e o que o torcedor quer, para o Atlético conseguir esse jogador, tem que colocar a mão no bolso. Não, Porque essa questão só de oportunidade de mercado, eu o que você falou aí, oportunidade de mercado. Eu estou errado? Não, claro que Pô, não. Você tá numa péssima fase hoje, hein, Breno? Não tô falando que tá errado, não. Não, gente. tá falando que tá errado. Eu tô falando que tá errado, não. Eu tô falando que o principal ponto que ainda não aconteceu é porque a diretoria tem que entender que ela vai ter que colocar a mão no bolso. Porque esse negócio de só oportunidade de mercado, tem hora que dá certo. Tem, mas tem hora também que não dá. E uma coisa é você arrancar. dinheiro... E uma coisa é você arrancar alguém do banco de reservas do Flamengo, que tem um elenco excelente, pode ser alguém útil no seu time, de Sim. fato. Ou do próprio Palmeiras. Caso do Atlético, caso do Cruzeiro. Os dois casos. O Cruzeiro trouxe o Fabrício Bruno, banco no Flamengo. Opa, zagueiro titular aqui. O Atlético com o Rony. Mas isso não se estende, por exemplo, o Red Bull Bragantino, né? Quando a gente olha o elenco. Mas tem um negócio assim, se os caras falam que não tem dinheiro, não tem o que fazer, gente. Precisa contratar. Tem. Eu também Thiago, acho que mas no precisa começo contratar. do ano o papo era esse também, Eu acho que Thiago. você tem que comprar eu acho que vocês têm que todos comprar um apartamento lá na minha casa. Thiago. Pô, o dinheiro é seu, Não, mas sabe Thiago, qual que é a diferença? Thiago, tem que ser mais Mas sabe qual que é a criativo, cara. diferença? Peraí, mas sabe qual que é a Eu também acho diferença? que pode ser mais criativo, mas hoje sabe, não tem como exigir que os caras invistam. Eu não tenho essa condição, mas você não vai me ver no final do ano viajando para Ibiza, porque é exatamente isso que o Atlético faz, muitas vezes. Vamos pra Ibiza? Não, seria maravilhoso. Fala que não tem dinheiro para montar o elenco no início do ano. O Atlético fala que vai um pouco mais tímido no mercado. Você olha, o Atlético é o terceiro clube que mais fez investimentos. 158 milhões. Sabe? Então, a questão é Mas isso. o que eles alegam discurso, nesse momento é que ele eles é não muito conseguem, volátil. não Tudo conseguem bem. contratar. E, cara, honestamente, eu acho que eles são os grandes responsáveis. Porque eu acho que gastaram mal, em alguns momentos, o dinheiro do clube. Mas, assim, o ponto Até que enfim você está concordando que o planejamento não foi bom. Até que enfim. Demorou pelo menos 5 meses para você entender isso, né? O ponto é, 5 eles meses. precisam agora, para mim, contratar 2 volantes. Mas se os volantes que eles podem contratar são o Matheus Fernandes e, sei lá, o William Arão, mas não dá para ter nada melhor Posso- com criatividade, irmão. posso falar Dá para mais olhar uma para o coisa? mercado, É criatividade. dá para olhar para o mercado Você buscar um colombiano, reserva do Bragantino, dá criatividade. para olhar para o mercado equatoriano. dá, Não Você acha que dá? Hein? Everton. Ué, Não, mas viu, peraí, gente? irmão. Quem trabalha com isso Everton. tem Não, obrigação. Posso- Porque se o time é pouco físico e não tem dinheiro, sério, Matheus Fernandes, você acha que vai mudar alguma coisa? Eu O acho próprio que, gente, calma eu aí, acabei de falar do Altinho, Matheus você tá Fernandes sofrendo de aqui. ejaculação precoce. Precisa Eu tratar. acabei de falar do Matheus Fernandes aqui, HG. O seu casamento não vai durar muito tempo desse jeito. Então é o seguinte, perdi o raciocínio. Mas né? eu O acabei- Matheus Fernandes. Vou Você está atacar falando essa que o sua Matheus cara, Fernandes cara. não era a solução. Você falou que o Cara, Matheus mas não dá pra você olha, Que o vamos time olhar é pro pouco mercado físico, aqui. Quem não no escasseio. Bragantino que o Bragantino tá usando? Então traz. Vamos lá pro Grêmio lá. O Cristal do Esses Grêmio caras não normalmente quer. são oferecidos, vai lá. Zé. Não pode ser assim não, Esses gente. caras normalmente são sugeridos. A primeira coisa que o atleta tem